Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje a gente tem um convidado muito especial que já chegou aqui. Foi Daniel. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Daniel, te chamar, porque eu não sou a melhor pessoa do mundo nisso, viu? Pronto, ele já me ajudou aqui, pronto. Ficar sozinho aqui falando não dá, né? Sejam bem-vindos, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar. Salve, Opa! Denise. Nos conectamos com o Rio, Peraí, peraí, Rio São peraí, peraí, que eu estou Paulo. botando meu fone de ouvido. Peraí. A joia. Boa noite. Vai falando aí que o fone de ouvido está enrolado. Opa! Tá enrolado. Literalmente enrolado. Tá O certo. telefone está ruim, então tem que ser com Muito fone. bom. Pessoal, sejam super bem-vindos. Quem tiver perguntas, a gente vai conversar de um jeito meio livre aqui. Combinei com o Daniel nos bastidores umas 5 perguntas norteadoras, que eu acho que hoje o nosso objetivo maior não é falar tanto de comportamento suicida, né? A gente está no Setembro Amarelo, a gente tem esse tema aí tão importante, desafiador para a gente falar. A pediatria tem muito a ver com isso. Eu falo que a pediatria tem tudo a ver com tudo, porque a gente está lá no comecinho definindo as coisas. E hoje eu queria falar então de uma prevenção um pouco anterior ao que todo mundo tem falado, né? Então o pessoal, principalmente da área de saúde mental, graças a Deus a gente tem aí para aprender com eles. Eles ensinam muito a gente a ter muito cuidado para falar sobre esse assunto. Então, o meu objetivo maior hoje, convidando o Daniel aqui, que eu sei que ele tem uma pediatria extremamente humana e diferenciada, e eu acho que é isso que faz diferença no futuro. Essa é a verdadeira prevenção de quase todos os desfechos que a gente quer evitar aí no futuro. E hoje a gente tem muitos pediatras aqui na nossa plateia e também Uau, que muitos legal. pais, né? Tem bastante pediatra, muita gente falou para mim que ia participar. Então, Daniel, seja super bem-vindo aqui na nossa casa. Simples, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, sigo muito no seu perfil e estou sempre por perto aí, aprendo muito com você. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada mesmo. Denise, eu que agradeço. É uma tremenda parceria que eu tenho contigo. Eu sempre também sigo o teu perfil, estou no teu grupo do Instituto Primordial. Os conteúdos que você Sim. compartilha são sensacionais. Eu estou aproveitando muito, aliás, quero te agradecer por isso. E eu acho que a gente tem as mesmas, para usar essa palavra, as mesmas questões norteadoras. Nós temos uma identidade, uma afinidade de ideias, de propósito em relação à criança muito bacana. E pensamos muito parecidos, e por isso eu acho que a parceria é especialmente boa. Então, eu só sou grato por ter te conhecido e por ter tido a oportunidade de aprender muito com você. Aprendi muito com as tuas aulas, né? Enfim, usei, estou usando os conhecimentos na prática, são conhecimentos fundamentais que eu não tinha acesso, essa coisa, a questão da nutrição comportamental, de toda essa visão muito ampliada que se traz para nutrologia pediátrica, né, para gastroenterologia pediátrica, muito legal. E a tua pediatria também é uma pediatria bacana. Então, estamos juntos nessa missão aí. Que E, bom. de fato, acho que falar de adolescência e falar de tristeza, depressão, suicídio, que é tão terrível ter que falar desse assunto, né? Mas é isso que você colocou. Eu não estava ouvindo tudo, que eu estava ajeitando aqui o fone de ouvido, mas eu acho que é lembrar que, essencialmente, é uma frase que a gente é um pouco clichê, mas que é profundamente verdadeira, né? A infância feliz é a semente de uma vida adulta feliz. E, obviamente, a adolescência que faz a ponte entre as duas, né? Você vai colher, especialmente na adolescente, o que você semeou na infância, né? E a gente tem errado demais em relação à infância e, portanto, em relação à adolescência, né? Em todos os aspectos. A nossa sociedade tem cometido muitos pecados. É engraçado voltar a essa palavra, que eu não uso essa palavra há muito tempo. Mas o meu primeiro TED lá atrás, em 2015, o nome original era
os 7 pecados capitais contra a infância, né? Sim. E não está mudando muito. A gente continua cometendo os mesmos pecados capitais contra a infância, transformando a infância num tempo de opressão, um tempo de sofrimento em muitas medidas, né? Não é um sofrimento talvez muito aparente, mas é um tempo que está sendo deformado da sua natureza, está sendo afastado da sua essência, e, portanto, isso vai ter consequências mais à frente. E talvez uma delas seja exatamente essa questão da depressão na adolescência, que é o portal para a ideação suicida, o pensamento, a ideação suicida e as tentativas de suicídio, bem ou mal ou não bem sucedidas, né? Sim. E muita coisa vem antes, né? Eu acho que o seu TED, Daniel, não sei se você sabe disso, mas foi lá que eu te ouvi pela primeira vez, aqui de São Paulo, sem ter ideia que um dia a gente ia se conhecer. Eu não lembro eu não sei se você lembra, mas a primeira abordagem, a primeira vez que eu tentei falar com você, eu falei de um jeito super, Tímido. olha, tímido, tentei, nem sabia como te abordar, porque eu tinha uma admiração enorme, justamente porque muito daquilo que você fala lá naquele vídeo serviu para mim de impulso para estudar outras coisas. Era um momento que eu estava já muito interessada em estudar outras coisas, porque eu já não estava tendo sucesso no que eu queria, no consultório, não conseguia resolver muitas coisas que eu conseguia, e aí foi aí que eu comecei, então, a entender para onde que eu tinha que ir, tudo. Então, para quem não assistiu, eu recomendo muito os pediatras que estiverem aqui, para entender uma linha de raciocínio bem interessante que o Daniel traz lá, e você falou que não gosta de chamar assim, mas eu acho que é assim mesmo que tem que ser chamado, viu? Eu gostei muito e recomendo. E você Ele já acabou respondeu a tendo o nossa... nome da proposta de solução, que é a criança já para fora, né, que estava Sim, lançando sim, essa sim, ideia, sim. essa Campanha. foi uma campanha, exatamente, era uma campanha É. mesmo. O que a gente está fazendo aqui no Setembro Amarelo também é uma campanha, né? Todo mundo, o Ministério da Saúde tem postado para os profissionais de saúde que não é só em setembro que a gente fala disso, né? Mas, lógico, a gente também no consultório, as consultas com adolescentes e com crianças, a gente tem, principalmente durante a pandemia, a gente viu muitas consequências de ansiedade, depressão e medo na infância, né? E aí, Daniel, você fala muito, a primeira pergunta você já respondeu, né, que é o que a pediatria tem a ver com isso? Acho que tudo que você falou até agora respondeu. Pediatria tem tudo a ver com tudo que a gente quer evitar no futuro, tudo que a gente quer construir, porque lá, eu tenho um colega que fala, a gente passa os 80 anos tentando resolver os 8 primeiros, encanados com os 8 primeiros, né? Então é bem isso. Boa, gostei Criança dela. é isso. 80 anos tentando resolver os 8 primeiros. Então, Daniel, na sua opinião, o que tem de errado, assim, de um jeito direto? O que tem de errado com as crianças e adolescentes da atualidade? Você acha que tem alguma coisa de errado com eles? Você acha que é sobre eles, é sobre outras pessoas? O que você acha? Não, obviamente, a resposta é muito clara que a questão não é com eles, né? O problema é da sociedade, como a sociedade está permitindo que a infância se desenvolva, se desenrole nos nossos tempos, né? É importante notar, deixa eu só fechar a janela aqui, que eu esqueci de fechar, um segundo, Denise. Ah, sem problema. Aqui é em tempo real. Eu estou tentando evitar que os gatos subam aqui e derrubem tudo. Eu Bom, não deixa consegui você colocar eles sozinha para lá. durante 2 segundos, Não. porque aqui o vidro acho que é um vidro duplo, mas faz muita diferença a janela aberta. Eu tinha acabado de atender, a gente tem que atender de janela aberta hoje em dia. Isso. Então é o seguinte, a infância, ela vai responder essencialmente às condições da sociedade onde ela vive. A gente hoje é curioso, né? A gente tem tantas mães e pais estudando, se preparando desde a decisão de ter filho, para serem bons pais e boas mães, né? E muita gente realmente fazendo mudanças importantes, né? Transformando o seu modo de criação de filhos, aquilo que elas
que essas pessoas viveram na infância, muitas vezes em famílias autoritárias, violentas mesmo, né, e agora estudando e compreendendo a criação respeitosa, investindo em tempo, procurando uma alimentação melhor, né? Mas tem alguns fatores que extrapolam a condição da família de, de, digamos assim, de oferecer o melhor possível para a criança. Porque as crianças não vivem apenas numa família. Uma família não é uma ilha. Uma família é uma sociedade, vive numa sociedade, né? Então, aquilo muitas vezes a gente tenta fazer o melhor, mas a sociedade não vai deixar, né? A alimentação, ótimo exemplo, né? Você tem uma família que tenta alimentar bem uma criança, já que é uma área que nós temos em comum. Mas ela vive inundada pela publicidade, que vai até a escola dela, tem publicidade nas cantinas, né? Vai ser muito difícil essa criança não se deixar influenciar por essa publicidade e não acabar se envolvendo com comida ultraprocessada, por exemplo, que a gente sabe que é tão nocivo, até inclusive para a saúde mental, né? Mas, enfim, vamos tentar pegar a coisa do começo, né? Então, primeiro, você vive numa sociedade onde pelo menos 20 milhões de crianças vivem abaixo da linha da pobreza, né? Não é só pobres, abaixo da linha da pobreza, já no nível da miséria, né, com seus direitos fundamentais ameaçados, restritos, com questões básicas de segurança alimentar, de acesso a boa educação, a uma boa escola, né? A gente viu aí a pandemia fechando escolas, um desprezo da sociedade brasileira pelas suas crianças, fechar escolas durante um ano inteiro, em muitos casos um ano e meio. Tem crianças de escola pública que ficou até agora sem aula nenhuma, ou com muito pouco acesso a qualquer atividade educativa. Isso é criminoso, foi um crime na nossa sociedade, enfim. Você tem crianças que não têm acesso ao espaço físico, né? A um lugar de recreação, um lugar de lazer, a um centro cultural, a uma praça adequada, acessível, iluminada, com brinquedos bacanas, com grama, com árvore, né? Não precisa nem ter grandes brinquedos, enfim. Direitos muito ameaçados, muito restritos. E submetidos à violência, muitas vezes violência das ruas, ou violência em casa, né? Um grau de... Isso é uma coisa que me choca. Eu me lembro quando esse menino Henry morreu, aqui no Rio, né? Foi assassinado por um vereador miliciano, uma figura clássica do Rio de Janeiro, o vereador miliciano. Nós temos até um presidente miliciano, né? Nós somos uma fábrica de bandidos políticos. Eu me lembro que eu vi no jornal uma manchete que me deixou muito chocado, porque, sabe, você acorda assim com o número, 2.000 crianças morreram em 10 anos, abaixo de 4 anos, por violência doméstica no Brasil. 2.000 crianças em 10 anos, dá 200 crianças por ano. Olha o nível da nossa violência, é uma coisa impressionante. Isso não é na classe baixa, isso é em todas as classes, né? Enfim, aí você pega... esse universo já é um universo extremamente difícil, mas não é um universo onde a saúde mental tem uma expressão muito, digamos, invisível, porque são crianças que estão lutando pela sobrevivência, estão lutando pelo básico, né? Então a saúde mental delas não é nem vista. É óbvio que elas vão ter problemas de saúde mental mais graves do que uma criança de classe média. Mas elas estão tão na luta pelo básico que a gente nem sequer enxerga, né? E tem outros fatores, e essa desigualdade, essa pobreza extrema, junto com a riqueza absurda que a gente tem no nosso país, a gente costuma dizer que o problema maior do Brasil não é a pobreza, é a desigualdade. A desigualdade está na raiz dos nossos grandes problemas, da nossa falta de ética, da nossa criminalização da pobreza, dessa restrição de direitos, desse valor da vida que é diferente, uma vida tem mais valor do que outra, a vida de pobre não tem valor, a vida de rico só que tem. Enfim, está na raiz da maior parte dos problemas. A gente vai abrindo mão de tudo que é público, a gente não quer se misturar com a pobreza, então abre mão do hospital público, da saúde pública, da escola pública, do espaço público, né? Vai se trancando em casa, em condomínios, em carros blindados e aí engarrafando nas ruas, perdendo qualidade de vida. A desigualdade é ruim para todo mundo, a gente sabe disso. E mesmo para as crianças
digamos, de classe média, crianças de famílias mais abastadas, a situação também não está fácil, né? A gente tem uma conexão muito pobre com os pais, né? A gente sabe que na pandemia isso aumentou, as pessoas conviveram muito mais com os filhos, mas conviveram em condições mais sobrecarregadas, mais estressadas. Isso também gerou, inclusive, aumento de violência doméstica, né? Com registros importantes disso. A gente tem um fenômeno do celular dos adultos, que não conseguem sair do celular, estão viciados, estamos todos viciados, né? Isso já interfere numa conexão pobre com a criança, ela piora com o telefone celular, a gente já tem pouco tempo para conviver. O pouco tempo de convivência, a gente está olhando para a criança, tem uma cena clássica do pai balançando o filho aqui no balanço e olhando para o celular. Eu, celular. Essa cena eu tenho gravado aqui nas minhas palestras. E isso está gerando, inclusive, acidentes, problemas de autoestima, problemas de empobrecimento de vínculo entre pais e filhos. Você tem a questão da alimentação ultraprocessada, que é uma praga no nosso país, tem indústria apelando para todo tipo de publicidade através de médicos, publicidade infantil, que é covarde, que é monstruosa, né, porque usa essa inocência da criança para apaixoná-la com comida ruim, através de personagens e do amor dela por personagens. Você tem isso à solta no YouTube, na internet, isso não tem regulação nenhuma, né? Publicidade e estratégia de venda covarde, vendendo diretamente para os mais pobres, né? Com estratégias de vendas direcionadas para os mais pobres, barquinho da Amazônia, revendedoras nas favelas, porque os mais ricos já estão começando a se dar conta e começando a se afastar, né, Denise? A gente acaba que os mais pobres acabam sendo as maiores vítimas desse tipo de alimentação. Eles estão atingindo os mais ricos com narrativas de saúde, né? Como Exatamente. A gente comentou no nosso WhatsApp essa semana. O que é o sanduíche vegano do McDonald's? É isso. Pura adaptação à narrativa de saúde. É veganismo que vocês querem? É veganismo ultraprocessado que vocês terão, né? Exatamente. Então, tirar nutriente, tirar alimento para consumir alimentos ultraprocessados não é uma troca interessante do ponto de vista de saúde, tá? Não, né, por outros motivos. Mas é uma troca injusta, porque você também está seduzindo pessoas por narrativas de saúde. Eu acho extremamente preocupante. Eu troquei até um e-mail com o professor Carlos Monteiro sobre isso, que foi o criador da classificação nova. Sim. Mandei um e-mail para ele, professor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E ele me respondeu gentilmente, falou até da Marion Nassel, que escreveu Uma Verdade Indigesta, que ela fala muito sobre isso, que a indústria se adapta. Eles precisam sobreviver de alguma forma. Então, assim como a gente se adaptou ao adoçante, é comida com menos caloria que vocês querem? Beleza, vai ser hiperpalatável e com adoçante. Então, agora vai ser hiperpalatável, ultraprocessado e vegano. Né? Vegano. O veganismo, na verdade, o veganismo pode ser completamente não saudável, né? O vegetarianismo é só você ficar comendo baconzitos e cebolitos e biscoito recheado, nada disso tem nada animal, né? Não leva manteiga, não leva leite, muitas vezes não leva leite. É fácil fazer um ultraprocessado sem produto animal. Talvez química, mais fácil ainda. Exatamente. Mais fácil. Bota lá uma gordura trans e pronto, né? Quer dizer, e essas narrativas também, o Nescau Fit, a Aveia Fit, né? A gente é especialista nessas coisas, né? O Nescau que agora pode, porque tem menos açúcar, né? Enfim, a gente sabe que os efeitos colaterais dos ultraprocessados não vão, com essas pequenas mudanças, não vão reduzir. A gente sabe que eles estão totalmente envolvidos com questões de saúde mental, inclusive através do microbioma, né? Que foi uma coisa que eu aprendi muito contigo. Eles alteram o microbioma para um microbioma em desbiose e você vai ter problemas de humor também, né? Problemas de saúde mental. Isso é agravado pelo fato, isso aí vai gerando sobrepeso, isso é agravado pelo fato que as crianças ficam confinadas em casa, né? Confinadas em casa, elas ficam mergulhadas em tela, só aí você já afasta as crianças daquilo que é mais essencial para elas, que é a natureza, que é o ar livre, que é a necessidade que elas têm de movimento, de expansão, de aventura, de magia, que é o que o ambiente
aberto oferece, elas ficam totalmente privadas, já antes da pandemia, já estavam menos de 1 hora em média fora de casa, com as suas vidas completamente confinadas, e agravou mais na pandemia, e inclusive isso gerou uma série de sintomas graves, né? E aí, em função disso, o que acontece? Você mergulha a criança no celular, né? Você começa já eu vi, Denise, crianças de 2 anos, 8 horas por dia no celular, no tablet. Chega a ser assustador. Eu vi adolescentes, 15, 16 horas por dia. Tive aqui no meu consultório uma mãe com um menino de 15 anos, uma mãe ótima, um menino maravilhoso também, não estava deprimido nem nada. A gente fez a conta do quanto ele estava passando na tela, que aí incluía o videogame de madrugada com os amigos, que já tinha 15, 16 anos, ele estava ficando 16 horas por dia. Quer dizer, ele não, o tempo de vigília dele, ele passava dentro de uma tela, ele não olhava para o mundo, ele comia vendo celular, vendo televisão, não tinha, as crianças não conversam em casa. É impressionante assim, o grau de exagero, né? Ninguém pode ser tecnofóbico hoje em dia. A gente acabou de lançar agora o Facebook Glass, você viu? Você que mandou. Eu que te mandei. Numa noite desesperada, com uma lágrima. Agora não precisa nem mais celular, vai estar tudo aqui. Eu já estava prevendo isso, né? Que essa o chip tendência, vai eu acho que... o chip vai estar subcutâneo, o óculos vai fazer tudo, enfim. A gente vai interagir com a realidade através do Facebook, né? O que eu acho romântico, assim, né? Que as pessoas estão sempre achando que estão consumindo informação. Que nem você falou, os pais estão estudando. Tem muita gente bem intencionada na passagem de informação para pais. Mas tem muita gente só interessada em vender, né? Claro, eu falo que o algoritmo sabe a idade do seu filho, o gênero do seu filho, o que ele gosta, muito antes de você colocar ele na frente da tela. Então, quando ele for pela primeira vez para o YouTube, vai aparecer o Baby Shark para ele, que tem o neuromarketing por trás, ele vai gostar, porque todas as crianças gostam, e aí você vai falar, nossa, como ele gosta. Só que ele perdeu a chance de gostar de qualquer outra coisa que você podia ter mostrado. E aí você vai, pelo comportamento dele, colocar cada vez mais na frente da tela. Então, cair nessa armadilha do algoritmo, eu acho que é muita sacanagem para as crianças, né? Os pais acabam caindo, né? Daniel, é inevitável. Uma vez que você esteja com a tela ali, isso é inevitável. E aí, assim, para finalizar essa festa, você tem também uma tendência as telas carregam em si uma publicidade absolutamente criminosa, porque é totalmente desregulada. Eu estava vendo outro dia, eu fui fazer um levantamento, Denise, dos youtubers infantis. Eu peguei os 5 youtubers infantis mais populares do Brasil. Tem canais com 50 milhões de associados, não, 20 milhões de associados, vídeos com 50, 70 milhões de views. Tem crianças, tem um casal de crianças, 2 irmãos, que fazem um papel assim, meio de retardado, sabe? Nitidamente assim, estão orientados para bancar pessoas com problemas mentais, e o tempo todo fazendo vídeo assim, e 90% dos vídeos que estavam na tela dos recentes eram de quê? De brinquedos fidget, dos poppets. E aí você vê, está vendendo tudo que é lado. Tudo bem que tem modismos de brinquedo, tem, mas um massacre publicitário inacreditável, que é hipnotizante, que as crianças ficam lá mergulhadas, isso vai fazendo mal também para o cérebro delas, é óbvio. E aí você tem, enfim, crianças, obviamente, né, e aí vão crescendo, vão entrando nas redes sociais, as redes sociais não têm, o cérebro delas não tem preparo para encarar uma rede social, por isso que talvez as empresas falem em 12, 13 anos, mas acaba que isso não é respeitado, e o cérebro fica viciado nessa dopamina dos likes e tudo mais. E aí você tem uma criança que vai, aos poucos, cada vez mais ficando sem atividade física, comendo mal, sem contato com os pais, socializando mal, mergulhadas em telas, submetidas à publicidade, né? E ao mundo da adultização. Então, com 10 anos não brincam mais, não tem vergonha de brincar,
né? Não sabe o que... Se conversa com uma mãe de uma criança, mas como é que eu vou tirar ele da tela? Ele não tem outra Uhum. coisa para fazer, mas peraí, você fazia o que quando você era pequena? Quando você tinha 10 anos, você ficava vendo televisão o dia inteiro? Não tinha televisão o dia inteiro para você. Você fazia o que? Ah, eu lia, eu jogava Lego, jogava tabuleiro com a minha irmã, eu jogava bola. Sim, E, peraí, ele não pode não? Né? As pessoas esquecem que criança sabe é, brincar. E o brincar é a linguagem essencial da infância. A criança que não brinca fica oprimida. E aí bota em escola tempo integral, bota em cursos, não sei, mais 10, 20 aulinhas por semana, fica estressado e isso é estresse tóxico. E aí vai ficando cada sim, vez mais deprimido. Né? O resultado disso tudo é a depressão. Então, se a gente sim, quiser um adolescente que não seja deprimido, a gente tem que trabalhar estas questões. sim. Então, que são muitas, é um grande quebra-cabeça, e aí um recado importantíssimo que a gente tem que dar aqui é que nada nessa vida que seja referente, que seja sobre a saúde, é relativo a apenas um fator. Então é muito errado a gente colocar culpa em qualquer coisa, porque tanto depressão, quanto obesidade, quanto dificuldade alimentar, quanto qualquer outra coisa, é tudo multifatorial. Isso, ao mesmo tempo que é complexo, é um salva-vidas, porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, tá? Perfeito. Antes, Daniel, eu quero só confirmar aqui, né, falar um pouco mais sobre o que você falou da dopamina e falar um pouco sobre, para os pais, sobre essa palavra tédio, que eles tanto usam, tá? Em casa. Então, esses dias eu postei no Instagram essa frase, a frase de um neurobiologista que eu adoro, que é o Robert Sapolsky. Ele fala: a gente ontem não tinha alguma coisa, a gente vai lá, tem, hoje isso é um grande prazer. Amanhã eu me sinto merecedor disso, eu preciso ter. Depois de amanhã já é insuficiente, né? Então, quanto mais a gente aumenta os níveis de dopamina no cérebro da criança e do adolescente, que não tem córtex pré-frontal para controlar isso, mais eles vão se sentindo entediados quando eles não têm essas coisas. Está exatamente aí o caráter viciante do jogo, dos likes, do jogo online, de ganhar ponto, de ouvir a musiquinha, né, do online que eles usam. Então, hoje a gente já sabe que isso tem um caráter viciante, confirmado cientificamente, neurocientificamente. Tem ambulatório aqui no HC, não sei se você já ouviu falar, de vício em internet em crianças, que não tem vaga, tá? As crianças Uau! realmente se viciam e elas perdem o controle. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca as coisas e depois tira, tá? Isso é um negócio complicadíssimo para gerar comportamento e sensação de depressão. Porque você realmente causa uma depressão biológica no Exatamente. cérebro da criança, tá? O Você cérebro tira a está dopamina banhado em dela, dopamina. Se tira a exato, dopamina, ela vai ficar deprimida. exato, exato. Então, assim como qualquer outra coisa viciante, a gente não tira nada de repente. Precisa tomar cuidado com isso. Ah, foi mal na prova, vai ficar um mês sem fazer aquilo que ele faz 10 horas por dia. Tá? Então a criança não tem córtex pré-frontal, que é a área, nossa área de planejamento, crítica e tudo mais, para falar, ah, tá bom, eu fui mal na prova, eu mereço, então eu vou estudar mais, e daqui um mês, que para ele é uma eternidade, ele não vai saber lidar com isso. Então, muito cuidado com tirar o que a gente chama de reforçadores. As coisas, com criança obesa, isso é muito comum. A criança está lá, viciada em alimentos hiperpalatáveis, e a gente tira de repente. O que acontece? Eles enlouquecem, eles comem escondido, eles roubam da loja, já aconteceu com um paciente meu, passou, pegou um chocolate, virou uma maior confusão. A gente não restringe essas coisas de repente, precisa tomar muito cuidado, conversar com alguém para entender como ir diminuindo essas coisas em todas as idades, tá? Eu vejo muito isso. Né, comentando agora um caso da menina que tinha um monte de seguidor no TikTok e de repente apagaram a conta dela. Então, provavelmente o sofrimento gerado foi muito grande. Não tem um certo e errado, mas existe sofrimento nessas coisas, nessas atitudes que a gente tem que entender como fazer, tá? E aí, outra Excelente coisa. observação. Inclusive, é por isso que a gente está falando aqui de uma prevenção primária, né? A Exato, gente exato, evitar que as crianças entrem num grau exato. de vício
do qual é muito difícil tirar. Isso se aplica exatamente ao mesmo princípio da obesidade. Se você deixou a obesidade se instalar, vai ser muito difícil você reverter. Por isso a gente É, tem que se preocupar muito com a questão da prevenção primária, né? exato, Prevenção primária exato. é evitar que as coisas cheguem a Se um grau instalem. onde elas precisam ser tratadas, né? Então, não permitir que a criança se vicie em Exato. nada, né? Porque É. o tratamento é sempre muito, muito mais doloroso, mais pesado e mais Sim, difícil. E, mais, exato. provavelmente muito mais mal sucedido a maioria das É. vezes. Quando eu converso com os meus alunos pediatras, né, que eu dou bastante aula, inclusive esse final de semana a gente vai falar de obesidade. E uma das frases que eu mais uso é muito difícil prevenir a obesidade. Eu concordo, as escolas não ajudam, a publicidade não ajuda, o comportamento dos pais, até por falta de conhecimento, não ajuda. Porém, tem uma coisa mais difícil do que prevenir, que é É tratar tratar. obesidade. Então a gente precisa acreditar na prevenção, precisa fazer de tudo. Eu tenho alunos pediatras com muito orgulho, espero que tenha alguém aqui desses alunos, que depois que a gente começa a conversar e fazer os encontros e tudo, eles interferem na escola dos filhos. Tipo, olha, eu preciso falar com a escola, porque realmente é lá que o meu filho passa 8 horas por dia ou 6 horas por dia, e se eles não falarem a mesma coisa que eu, é triste. A gente vai fazer uma live de lancheira, né, Daniel? A gente já conversou, eu vou deixar esse tema para lá, para esse momento, mas a escola influencia negativamente mais do que positivamente, hoje em dia, a alimentação das crianças, infelizmente, tá? E detalhe, muitos pais resistem à mudança. A gente tem pai que quer que tire o suco, que quer que tire o doce, o ultraprocessado, o brigadeiro para criança de 1 ano, e tem pai que não quer, porque fala, não, meu filho só come isso e eu quero que ele continue comendo isso na escola. Né? Então, Famílias resistem e as escolas também, né? Eu tive que fazer campanha resistem. aqui, tinha escola aqui no Sim, Rio de Janeiro, tinha creche, que todos os lanches era fruta com Neston e mel caro. Eu falei, não pode uma coisa dessa. Chega, vamos fazer uma campanha. Eu fiz sim, carta, fizemos abaixo-assinado, eu contribuí lá com as... Tinha duas mães aqui do consultório, e a sim, gente conseguiu mudar, mas foi a muito custo. Né? As sim. escolas também, por quê? Porque a criança fica quietinha, ela come gostoso, acaba Sim, tudo, e aí fica lá é. depois, né? E uma outra treta que eu falo que a gente se mete quando a gente muda o perfil alimentar da escola é que tem criança que não vai comer, Daniel. Não come. Eu tenho uma escola aqui em São Paulo que me encaminha, eles têm o posicionamento alimentar deles, que eles não mudam, e tem criança que não come. E aí isso vira um problema, porque a criança fica 8 horas na escola e não almoça. Meu Se Deus do recusa a céu. almoçar porque está acostumada com comer, sei lá, macarrão com salsicha todo dia em casa, chega na escola, tem arroz, feijão, filé de frango e salada, ela não consegue comer nada. E a gente precisa começar a desensibilizar essas crianças para elas conseguirem ter uma mínima variedade alimentar para frequentar uma escola que tenha um posicionamento alimentar adequado. Então, é um desafio assim muito maior do que a gente imagina, sabe? A Renata está aqui É, contando que o apelido dela no grupo de mães, que a alimentação da escola é péssima, que o apelido dela é Bela Gil, né? Aquela chata a chata da alimentação. sem ser Realmente, às vezes a gente chato. tem que ser chata mesmo, não tem outro jeito, né? Exatamente. Eu não estou nem aí. Eu falei que no grupo da escola dos meus filhos, que eu adoro, inclusive tem um posicionamento alimentar excelente, eu falo que deve existir o grupo sem a Denise, certeza. Nas duas turmas, do Miguel e da Maria. É o quinto ano e o quinto ano sem a Denise e o quarto ano sem a Denise. Eu tô de boa, entendeu? O que eu falo é Coitada da que assim, nutricionista da escola dos seus filhos, né? não, mas eles são ótimos. A escola é ótima, mas eu imagino que no passado, né, quando as tretas eram maiores, era mais difícil. E eu acho que, assim, o que eu acho, Daniel, é que a gente precisa olhar um pouquinho para dentro de casa. Inclusive, você falou muito do fora de casa, você falou muito com muita sabedoria de todas as situações complicadas e de desigualdade, em qualquer situação econômica que a criança tiver, ela está num ambiente inadequado, né? Mas eu acredito muito em alguns fatores protetores. A gente precisa acreditar, porque se a gente não acredita, acabou o futuro, né? E a gente aqui está falando de futuro, que não tem nada mais Certamente. valioso do que isso. Eu
tenho muito esse propósito. Eu acho que eu realmente estou mudando o futuro quando eu estou cuidando dos meus pacientes no consultório e tentando trabalhar isso com os pediatras e tudo, e acho que isso não tem preço, tá? E quando eu falo não tem preço, eu falo que não tem preço mesmo, se é que você está me entendendo, né? Não existe dinheiro que me faça mudar de ideia. Pelo menos até hoje não houve. Eu pretendo que não haja. E aí E a tem gente duas sabe que coisas isso que eu queria... não é uma coisa muito comum entre pediatras, inclusive, né? Infelizmente. Exatamente. Mas também é sedutor, né, Daniel? Você tem que ter um pensamento crítico muito grande para não cair nessa sedução de... E lembrando, pessoal, para os pediatras que estiverem aqui, o Instagram é um shopping. Infelizmente, é isso. Eu escutei um psicólogo que eu admiro muito numa live, e ele falou assim, de um jeito muito simples: pensa numa coisa que você é muito bom, que você faz muito bem, tá? Quando você não tinha essa, vamos dizer assim, essa competência, essa habilidade, você ganhou essa habilidade de algum jeito. Seja qual for esse jeito, ele exigiu tempo, que você dedicasse tempo. Então, por exemplo, se nós nos consideramos pediatras bons, nós levamos décadas para sermos pediatras bons. E aí Certamente. ele fala, o que você dedica tempo, você fica bom. Então, hoje a gente está dedicando tempo a quê? A consumir. Então, é muito comum, eu faço um curso online, que as pessoas estão lá, as professoras estão dando a referência, o pessoal já está colocando a referência no grupo. Referência na íntegra no grupo, ou seja, ninguém está prestando atenção na aula, está todo mundo focado em consumir aquele conteúdo de algum jeito. Então, nós estamos nos tornando excelentes consumidores e piores pessoas. Porque para ser boas pessoas, a gente tem que dedicar tempo a ser boas pessoas. E para isso eu preciso me conectar, preciso conversar olho no olho, eu preciso sair da rede social, preciso ligar para as pessoas que eu gosto, dar atenção, entender o que ela precisa, me dedicar a quem eu amo. E tudo que se coloca entre você e a pessoa que você ama, entre você e seu filho, está te atrapalhando de alguma forma. Por mais que você esteja consumindo conteúdo para ser um pai ou uma mãe melhor, isso de fato está se colocando entre você e a criança. E é isso que o Daniel fala da conexão, que eu acho que é o primeiro pilar que eu queria deixar de recado. Eu queria falar sobre 4 coisas, Daniel, que eu acho importantíssimas. Eu refleti muito hoje sobre essa nossa live, que eu acho importantíssimas porque elas não precisam ser exercidas necessariamente pelos pais. Como você falou, a criança não é só filha dos pais. Elas são filhas da sociedade, de todo mundo. Eu tenho uma colega que foi morar em Londres e ela falou, Denise, eu estranhei tanto, porque as pessoas paravam e falavam, essa criança está muito só para essa criança ficar na rua, coloca o protetor. Se você falar isso aqui no Brasil, vira briga de soco, né? O filho é meu, eu faço o que eu quero. Lá, a criança é filha, pelo menos foi a impressão que ela me passou. É filha de todo mundo, essa criança vai ser o médico de alguém no futuro. Vai ser o engenheiro que vai construir alguma coisa no futuro. Então, a criança deveria ser vista assim, como interesse primordial de todo mundo, não só dos pais. Não é só problema dos pais. Como eu sempre falo, eu fui num evento, infelizmente, médico, que me traumatizou, porque um colega falou para 700 pediatras que a publicidade infantil não gerava problemas alimentares nas crianças e que isso era um problema dos pais, que os pais eram os responsáveis por deixar ou não deixar as crianças na frente das telas. Claro que era um evento absolutamente patrocinado, esse cara foi aplaudido e eu saí chorando e uma amiga minha falou, você precisa ser menos sensível. Não, aquilo foi gravíssimo, a publicidade infantil é gravíssima, não é só problema dos pais, é problema de todos nós, todos deveríamos estar preocupados com isso. Esse é um Então, discurso que, inclusive, tem um viés político muito pesado. Esse é o viés da extrema-direita, do exato, ultra-neoliberalismo, né, de que a decisão que só leva em conta o individual. Né? Isso exato, o neoliberalismo, Denise, são 40 anos muito destrutivos para a humanidade. A gente está nesse exato, ponto que está porque a gente deixou isso acontecer dessa maneira. Individualismo extremo, essa meritocracia maluca, a exato. desconsideração de fatores, a desconsideração da desigualdade, a desconsideração do cimento social, da solidariedade, de você permitir que quem tem menos possa ter um pouco, ser tratado com mais equidade.
né? Essa loucura de querer vencer na vida a qualquer custo, e essa Exato. ideia de que tudo é mérito pessoal, de que tudo são decisões pessoais, isso Tudo é é uma escolha, né? balela, é uma mentira. Se isso fosse assim, por que as indústrias investem 50 bilhões de dólares em publicidade nos Estados Unidos, só a indústria alimentar, se isso não Uhum. funcionasse? Por que Lógico que funciona. a Nestlé paga milhões para a Sociedade Brasileira de Pediatria para poder assumir o comando da vida dos pediatras, né? Por que tem que fazer tantas lives patrocinadas com as pessoas dizendo que composto lácteo é uma delícia, é maravilhoso, que não tem problema nenhum, né? Quando é um ultraprocessado da pior espécie? Enfim, a gente sabe dos meandros dessas questões. Mas eu acho que você está seguindo por um caminho muito interessante. Queria continuar te ouvindo nessa questão aí Vamos lá. Tem dos quatro duas, pilares. dos 4 pilares, tem dois estudos que me inspiram muito, tá? Um deles, você já deve ter me ouvido falar, porque eu sempre falo nas aulas. Tem 3, na verdade. Eu vou tentar falar todos, vamos lá. Tem um que é o estudo das mães deprimidas, que é um estudo de epigenética. Eu estava estudando epigenética, mas eu sempre envieso para o comportamento. Comportamento é um negócio que me encanta profundamente. Eu acho que quanto mais eu estudo pediatria, mais eu entendo que a gente não é nada sem saber comportamento. Sem saber comportamento cientificamente mesmo. Enfim, aí eu estava estudando esse artigo e eu fiquei encantada com ele. Era um artigo relacionado a mães deprimidas e estresse no bebê, tá? Então, eram lá um N grande de mães deprimidas, os bebês tinham 4 meses, as mães tinham diagnóstico de depressão, só que tinham graus diferentes de depressão. E eles estudaram a responsividade materna, tá? Então, tem mães deprimidas que respondem ao bebê, independente do grau de depressão. E tem mães deprimidas que não respondem aos bebês, que são mais que têm menos atitude, né? Que vamos dizer, elas respondem menos porque elas não conseguem ter a ativação comportamental pelo bebê. E eles mediram o grau de estresse pelo bebê, do bebê por alterações epigenéticas que eles estudavam lá de biologia molecular. E a alteração epigenética relacionada ao estresse era diretamente proporcional à A pouca responsabilidade. responsividade e não à depressão. Então, tinha mães muito deprimidas, depressão maior, mas que por algum motivo, inclusive de motivos de intervenção do estudo, que era lá ativação comportamental e outras formas de fazer a mãe agir, né, que são tratamentos de psicólogos, esses bebês eram protegidos do estresse. E os bebês cujas mães não respondiam eram bebês que sofriam muito estresse. Então, o bebê não está nem aí para o diagnóstico. É o que eu sempre falo, o bebê não está nem aí para o que a gente Ele está quer falando. conexão, ele quer o olho no Ele, olho. ele Ele está quer aí para o nosso sentir a comportamento. proximidade. Exato. Exatamente. Eles leem o nosso comportamento. Eu tenho uma mãe que fala, a minha filha, ela vive falando que tem medo sei lá, de morrer. E eu também tinha esse medo, mas eu nunca falei sobre isso com ela. Eu tenho certeza que eu nunca falei. Em 2 minutos de conversa, você começa a perceber que a mãe tem, inclusive, síndrome do pânico e crises de pânico na frente da criança, e que ela fala tudo isso durante as crises de pânico. Então, as crianças leem nosso comportamento, nós somos modelos, e eles estão interessados na responsividade. Inclusive, um evento histórico muito grave, né, que aconteceu, que eu sei que você já citou muito também, dos órfãos da Romênia, mostrou a importância na primeira infância da responsividade e que isso pode ser revertido se você coloca a responsividade, um lar muito de conexão, muito afetivo na criança, em qualquer idade. Claro que quanto mais cedo, melhor, mas em qualquer idade, se alguém se responsabiliza por isso, pode ser babá, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser uma professora, pode ser um vizinho, pode ser o pediatra, a secretária do pediatra, qualquer um que faça interação, responsividade, está fazendo um grande bem para os bebês, tá? Então, se for nosso problema, a gente vai sempre fazer. Então, essa é a primeira e mais precoce, eu acho, dica, que é a dica da responsividade. Mesmo que você estiver mal, que você não estiver se sentindo bem, a gente precisa de alguém que responda ao bebê. Ele aprende com a nossa responsividade. É um dos pilares, um dos passos de aprendizado. E aí isso é muito interessante que qualquer um pode fazer. Os psicólogos falam muito isso. Alguém precisa assumir o lugar de maternagem, não necessariamente a mãe, tá? Então todo mundo pode ter uma melhora.
A segunda palavra que eu acho que é importante é a conexão que você fala. Uma coisa é responsividade, é responder ao comportamento. Outra coisa é conexão, é vínculo, tá? Eu tenho uma colega psicóloga que ela fala, quando tudo falha, quando tudo falhar na sua consulta pediátrica, foca na conexão. Então, a gente tem estilos parentais que a gente adora falar e tem o estilo parental que a gente considera mais negligente, que são aqueles pais que não se conectam muito com o bebê por vários motivos, às vezes por sobrecarga mesmo. Mas, se ele vem com um comportamento, não come, não dorme, qualquer intervenção que você fizer que não passe pela conexão, não vai dar certo. Se você der metas para os pais desconectados seguirem, você só vai gerar mais estresse em todo mundo. Porque se tem conexão, uma nota baixa não vai desequilibrar o pai. Se tem conexão, uma bronca do pai não vai desequilibrar a criança, né? Eles estão conectados e eles sabem que um está interessado no bem do outro e um é referência de afeto para o outro. Então, tudo que a gente puder fazer, tem pais que chegam, doutora, ele toma vitamina de abacate com Neston de manhã todo dia com ela. Não é melhor tirar? A minha resposta é, depende. Qual é o momento que ele tem com ela no dia? Só esse? Então mantenha, por favor. Porque eu preciso que ele fique com ela, pelo menos esses 5 minutos de manhã. Porque isso vai ser o alimento afetivo dela no futuro. Quando ela sentir o cheiro do abacate, ela vai lembrar do pai. Tá? Então isso precisa ficar muito claro. A quarta, desculpa, a terceira palavra, eu não sei nem se vai dar tempo da gente, vai. Ensinar aos nossos filhos adaptação. Tá? A gente impede eles de aprender, Daniel. A gente faz por eles, a gente evita sofrimento. Isso é muito ruim. Quando você deixa o seu filho viver as tretas dele, ele aprende, tá? Então, a criança que não precisa, ela não aprende. Em geral, quando a criança não tem nenhum desenvolvimento atípico, os atrasos de fala, os atrasos motores, tem muito a ver com falta de necessidade. A criança se adapta a tudo que ela tem e a tudo que ela não tem. Não tem, perfeito. Isso é bem importante, tá? Então, se eu tenho oportunidade de conversar com alguém e tenho necessidade de conversar com alguém, que são coisas diferentes, e tenho oportunidade de atitude de conversar com alguém, a chance de eu aprender é muito grande. Agora, se eu aponto e alguém fala por mim e traz na hora o que eu quero, a chance de eu aprender a falar diminui. Por isso que crianças que vão para a escola acabam falando mais cedo, né? Não é que a escola é maravilhosa, é outro ambiente que exige mais da criança. Ela precisa se expressar para poder sobreviver. Exato, isso. E aí, você falou sobreviver, eu amo essa palavra. Por quê? Quando eu falo muito isso, e quem não concordar eu respeito, mas é a minha opinião. Quando a gente olha para comportamento, para explicações de comportamento, quando a gente procura as respostas no darwinismo, a gente encontra muito mais respostas do que nas teorias da psicologia. Quando a sobrevivência está em jogo, a gente aprende muito mais, porque a gente está aqui para isso, antes de mais nada. A gente está aqui para sobreviver. Então, não é a lei do mais forte, é a lei do mais adaptável. Tá? Quem é o mais adaptável? Quem se adaptou melhor às aulas online? Quem se adaptou melhor à volta das aulas presenciais? E o que a gente precisa para se adaptar? Por que a gente precisa dar para os nossos filhos para ensinar eles a se adaptarem? A gente precisa dar a oportunidade deles viverem as coisas deles e apoio. Apoio. Filho, estou aqui. E não precisa ser você, pai e mãe. Pode ser uma tia, uma madrasta, um padrasto, uma sogra, uma avó, uma babá. Qualquer pessoa. Eu gosto muito de uma frase que fala: me prepare para a estrada, mas não prepare a estrada para mim. Exato, perfeito. Isso é uma tendência da superproteção, né? Daquelas crianças que têm os famosos pais helicópteros, que não permitem que ela se frustre, que ela rale o joelho, que ela brigue com alguma outra criança, que ela brigue com a irmã, que ela tem que disputar, que ela tem que sofrer, né? Sofrer e se adaptar e crescer para isso, né? O tal do estresse. O estresse positivo, o estresse que desafia a criança e que faz com que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela conecte, que faça mais conexões cerebrais, enfim. É indispensável isso na vida de uma criança. A necessidade de se adaptar faz a evolução. Isso é Darwin puro. Né? Exatamente. Foi isso que trouxe a gente. Precisa criar as condições para que ela precise se adaptar. Exato. Em alguns aspectos, pessoal, eu sempre gosto de dizer isso muito, falo muito para médicos, que a gente precisa tomar cuidado para não invalidar
tudo que foi feito até aqui pelas gerações de pediatras, a gente nunca esteve num momento de saúde tão bom para a infância. Porque eles morriam com 5 anos, tinha 50%, era quem tem um não tem nenhum, né, há muitos anos atrás. Então a gente está num momento promissor, eu não diria bom, mas promissor. E a gente precisa fazer isso ser real, né? Que esse momento seja realmente promissor, porque o nosso objetivo agora não é mais sobreviver aos 5 anos perigosos, que era antigamente, sim, chegar no seu pleno potencial. A criança tem, pela primeira vez na história, essa oportunidade. O que a gente está fazendo com ela? Colocando na frente dos youtubers, desempacotando o brinquedo para eles virarem futuros consumidores, né? Isso é bastante grave. E tem muitos combinados que a gente pode fazer em casa, né? Aqui em casa, quando eles eram pequenininhos, eu já ensinava o pensamento crítico de publicidade. Ó. Isso aí é só para vocês desejarem. Isso aí é só para vocês quererem, né? Desde pequenininho eu falava, não pode pedir o que tem na TV. Era uma regra da casa. Então, eles foram ensinando, eles foram aprendendo isso. Daniel, a última palavra que eu queria trazer, eu até esqueci de Eu falar acho de um dos provável que a estudos. gente possa passar um pouquinho do tempo, tá? Porque, Será que a gente não cai? A pelo gente não menos cai? no meu Instagram não cai. Eu acho que no teu também não vai Tá, cair, não. No teu tá bom. também, acho que Então, eles estão vamos ter permitindo fé. agora. Vamos levar Mas eu acho que fé. dá tempo. Eu vou falar aqui a quarta palavra, então eu falei conexão, eu falei adaptação, falei Responsividade. responsividade, primeiro responsividade, e aí a outra palavra é autogerenciamento, que aí já é um pouco sobre crianças um pouco maiores, tá? Isso tudo que eu estou falando vem de uma nova definição de saúde de um grupo holandês de 2011, que não é a definição de saúde da OMS, mas eles falam assim, saúde é a capacidade de adaptação e autogerenciamento frente a desafios físicos, emocionais e sociais. Eles nem tocam na Não palavra conheço isso, não. Depois doença. me manda esse artigo. É um artigo maravilhoso. Eu te mando com certeza, já postei aqui no Instagram. É isso. Eles nem falam na presença ou na ausência de doenças. E um exemplo que eles dão é, por exemplo, uma criança cadeirante. Ela nunca vai ser saudável? Vai, se ela estiver bem adaptada e autogerenciar os seus desafios. Vai ser saudável. Eu acho muito interessante isso, porque eu acho que a gente está num momento, até de doenças crônicas, tudo, e dessa narrativa perigosa da felicidade a qualquer custo, porque a felicidade não é dopamina alta, né, o tempo todo, isso faz você só consumir, eu acho bem interessante esse termo. Então, a quarta palavra que eu acho que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é autogerenciamento. Para isso, eles precisam nomear o que eles sentem, precisam dizer, conversar com alguém sobre o que eles sentem, saber o que fazer com o que eles sentem. Eu sou muito contra, eu tenho um filho de quase 11 anos e eu aprendi muito com ele sobre isso. Eu acho muito errado o menino chegar e falar, ou a menina, eu estou apaixonado, ou eu tenho uma namorada, e você fala, criança não namora, ponto. Tá? Porque eles estão sentindo algo. E a gente precisa dar voz ao que eles estão sentindo antes de falar não namora. Até porque você vai ser o último a saber se você não ouvir. É Você tem que verdade. ter escuta. Você vai ser o último a saber. E ele falou para mim, Daniel, foi tão bonitinho. Eu falei, mas por que você acha que você sente algo diferente por esta pessoa? Ele falou, porque o meu corpo fica diferente. Ele falou isso aos 8 anos. Ele falou, meu coração acelera e a minha perna fica diferente. Ele realmente estava apaixonado do ponto Mas de a vista gente está aí cansado de ver isso em literatura. biológico. Na grande literatura, você tem Sim, muitos casos de é enamoramento de crianças. Isso isso, existe, isso. claro. E aí tudo bem, você não precisa morrer por causa disso, não precisa o pai brigar com a mãe do outro menino. Tá tudo bem, eles são crianças, realmente a gente precisa orientar, mas sem ouvir primeiro, você não vai ajudar em nada, você só vai gerar preconceito, gerar culpa, repressão. E eu falo que reprimir as crianças, a infância, aliás, pode, com a repressão, destruir gênios. E a infância pode criar mentes brilhantes, pode criar gênios, dependendo de como você lida com as competências, as habilidades das crianças. Então, para isso, o autogerenciamento precisa passar por um aprendizado muito grande. Até eles conseguirem autogerenciar tudo, que vai ser com mais de 20 anos, quando eles Uhum. tiverem o lobo pré-frontal totalmente É formado, desenvolvido. aí a gente consegue autogerenciamento real. Antes disso, você está esperando um comportamento de adulto, de alguém que não é adulto. A chance de dar errado é muito grande, tá? Então, e é o que eu falo, eu gosto muito, né, da Cláudia Laminos, eu fiz uma live com ela esses dias, e ela leva muito esse conceito todo da infância para a adolescência. Quem? Por que que na adolescência, Cláudia Laminos,
Ela é maravilhosa, você vai adorar Uma ela. psicóloga? Depois eu te mando. Ela é psicóloga, psicopedagoga, ela faz muitas coisas voltadas para a adolescência. E ela traz essa fala da infância para a adolescência. Ela fala, gente, peraí, por que que a gente deixa de dar beijo de boa noite no adolescente? Por que que a gente deixa de ouvir? Né? Eu gosto muito de ouvir essas pessoas que estão mais interessadas em realmente ajudar aí as pessoas a melhorarem, né? Depois eu te mando o Instagram delas. Então, essas 4 palavras que eu queria muito que aparecessem aqui hoje, que eu acho que é isso que é prevenção real e é muito mais precoce do que a gente imagina, tá? E aí tem mais uma última coisa que eu queria falar, e eu prometo que eu fico quieta, para o Daniel falar, que é o estudo das Torres Gêmeas. Não sei se você conhece, está fazendo 20 anos, né? A história lá Acabou de fazer das 20 Torres Gêmeas anos. dos Estados Unidos. Tem criança com 20 anos que estavam na barriga nesse dia. E tem estudo que acompanha essas crianças, acompanha essas gestantes. E tiveram várias publicações em vários momentos aí da vida dessas crianças. Uma das publicações que eu acho interessante é que eles mediram a quantidade de cortisol na saliva da mãe e da criança e notaram que o cortisol das mães que estavam naquele momento, cortisol da saliva da mãe que estava lá era tão alto quanto da criança. Ah, então quer dizer que a gente sofreu um trauma, é sinônimo de ficar estressado no resto da vida e a gente leva o trauma para sempre? Não. Esse cortisol só era aumentado em mães que sofreram de estresse pós-traumático. Outras não sofreram estresse pós-traumático. Qual é a diferença dessas mães que passaram por aquilo e ficaram traumatizadas e as mães que não ficaram traumatizadas? Apoio. Rede de apoio. Aliás, isso é muito comum em estudos sobre desastres, né? Quando eu fui para o Pacaembu na pandemia, eu fiquei interessada nesse assunto desastres. E o que ajuda as crianças a sair disso é apoio, é rede de apoio para os pais, é apoio, é abraço, é consolo, é a gente modular ou neutralizar o estresse tóxico. O estresse vai ser tóxico se você deixar ele ser tóxico. Se alguém ajudar, se alguém modular, tamponar esse sofrimento, essa criança não vai passar por isso, essa mãe não vai passar por isso. E aí, mais uma vez, não precisa ser os pais. Qualquer um da sociedade pode fazer, pode ajudar as crianças nessas 4 coisas. Os professores têm muito esse poder também. Muito mais do que a gente, né, Daniel? Porque convivem muito mais com as crianças. Então, Tem um livro muito bonito eram esses. que eu li há muitos anos atrás, se chama Sound Body, Sound Mind. O cara estudava as pessoas mais felizes dos Estados Unidos, era um psicólogo. E um traço que tinha de comum entre muitas delas é que elas sofreram grandes traumas na infância. Por exemplo, foram abusadas, foram violentadas, tiveram abandonadas em criações autoritárias, ou um abandono dentro de uma família, mas abandonadas, né, pela negligência. E essas crianças, as que eram adultos muito realizados, muitas delas tinham esse traço em comum. Elas tinham um guia não parental que surgia na vida delas e ajudava elas a acessar seus recursos internos, né? Acho que uma pessoa não parental, muitas vezes, é mais eficaz em ajudar a criança a encontrar os seus próprios recursos para se autogerenciar e oferecendo conexão, oferecendo afeto, do que muitas vezes os próprios pais, né, que estão lá envolvidos Exato. com outras tarefas e questões naquele. Então, os avós muitas vezes fazem isso, um professor pode fazer isso, um guia, até um Isso. professor de aula particular de música ou coisa parecida, muitas vezes se Sim, torna uma espécie sim, uma de ídolo para a referência. criança, exatamente. Exato. E assim, a gente, às vezes, Daniel, um erro muito grande, eu falo muito isso para os pediatras, a gente afasta as famílias com metas de saúde. Como assim? Não vai na casa da avó, porque na casa da avó tem doce. Eu não vou convidar a família. Gente, quanto mais vínculo a criança tiver, mais protegida ela é de tudo, inclusive da alimentação ruim, né? Inclusive de tudo que tem de ruim. Quanto mais vínculo, mais confiança nas pessoas ao redor. Então, conexão é algo que a gente, pediatra, precisa aprender a orientar também, porque não é só para ver o ponto na curva que importa, não é só o paladar doce que importa, é o todo que vai fazer essa criança ser um adulto bem-sucedido do ponto de vista de vida, não de emprego e de conta bancária, né? Mas de vida.
Olha, você trouxe tanta coisa importante que eu não tenho nem como começar a comentar, né? Mas se trouxe cinco pontos, na verdade, fundamentais, né? A responsabilidade, a conexão, a adaptação, o autogerenciamento e o afeto, né? O velho e bom afeto, né? Ou a rede de apoio, né? Como fonte de afeto. Mas eu queria acrescentar uma coisinha que está fora do nível da família, apesar de que pode começar na família. Quando a gente pensa em adolescência, depressão e suicídio, a gente tem que pensar também na situação do mundo, no que nós estamos vivendo no mundo, né? Vejam o que é ser adolescente hoje. Não é mole, gente. Ser adolescente na minha época era muito tranquilo, porque você não tinha televisão o dia inteiro, a gente vivia na ditadura, nós todos tínhamos um objetivo comum, que era destruir a ditadura, né? Retornar à democracia. As coisas tinham sentido, existiam horizontes utópicos, a gente tinha um futuro brilhante pela frente, se a gente superasse esse momento histórico difícil. O que essa meninada tem hoje? Eles olham para frente e veem o quê? Um mundo em colapso, um mundo em destruição, em deterioração. O que eles olham para frente e veem o quê? Empregos cada vez mais escassos, gente de diploma de nível superior ou de mestrado fazendo Uber. Né? Não está fácil ser adolescente, não, gente. Vai ficando mais velho, vai tendo consciência do futuro. É difícil você circular nesse mundo cheio de alegria, né? Com essas perspectivas. Então, acho que a gente tem que olhar para isso e tentar entender que uma parte, assim, o consumismo, que a gente falou tanto aqui, e com tanta propriedade você trouxe essa questão, o consumismo ele é resultante dessa nossa busca incessante por dopamina, por felicidade, essa felicidade momentânea, que é de comprar uma coisa legal, de ganhar um novo iPhone ou de ganhar um sundae de chocolate. Isso tudo é uma delícia, mas isso vai deixando a gente para baixo nos momentos onde a gente não tem essas coisas. Então, os momentos de ausência de dopamina ficam cada vez mais difíceis. Existe uma outra forma de você construir felicidade que não pelo prazer. Eu acho isso fundamental a gente entender. Eu tive o privilégio de ter, na minha adolescência, de ter participado de um grupo de movimentos juvenis, uma coisa da comunidade judaica, onde o jovem era protagonista. Eu era educando desses grupos até 14, 15 anos. Quem me educava ali, todo sábado a gente fazia atividades, debates, falava de questões do mundo, de liberdade, de trabalho, de ditadura, de democracia, do espaço da terra, enfim. Não era nada escolar, era uma discussão muito mais profunda, no sentido de mais interessante para nós, né, adolescentes. E quando eu fiz 15 anos, 16, eu fui evoluindo para ser educador de meninos de 8, 10, 11, 12, 15 anos, que eu fui. E fiz isso não, Tânia, Razito, até os meus 20 e poucos. Então, esses movimentos juvenis, o que eles tinham ali como diferencial? Participação. Eu era um protagonista da minha vida. E eu tinha um propósito. No caso ali, eu tinha um propósito de educar, de trazer. Aí tinha toda uma outra ideologia também, socialista, ou também tinha uma coisa judaica com Israel. Mas os adolescentes hoje estão muito sem propósito. E o que é o propósito? O que é sentido da vida? Quais são os três grandes pilares do sentido da vida? Um é o pertencimento, né? Você saber que você faz parte de um grupo que te acolhe porque você é o que você é, e não porque você é mais legal, porque você pensa politicamente assim, um assado. Não, você é aceito nesse grupo. Pode ser a tua família, pode ser a tua igreja, pode ser o teu grupo de amigos, pode ser um coral de música, enfim, um grupo onde você se sinta acolhido numa comunidade. Segundo grande pilar, transcendência. É você ter momentos, e aí eu falo muito da natureza, né? A importância da natureza como fonte de transcendência. Pode ser da arte, pode ser da religião, pode ser ouvindo um concerto, ouvindo um espetáculo de balé, ou vendo uma cachoeira e tomando banho na cachoeira,
aquela água gelada te tirar do teu momento de jogar numa espécie de momento de sonho, né? Isso é transcendência, você descobrir que existem coisas maiores do que nós mesmos, né? Existe a natureza, existe a arte. Isso é muito importante também. E tem práticas que levam a isso, como meditação, a própria religião, né, também. A transcendência pela religião, hoje em dia, é a busca que é mais comum. E terceiro pilar é o pilar do propósito. É o pilar de você encontrar alguma coisa que seja maior do que você mesmo, para você servir. Esse é o grande segredo da felicidade, é você ter uma causa ou uma ideia que você quer cultivar no mundo, que você quer ajudar, que você quer tornar a vida dos outros melhor, você quer tornar o mundo que te cerca melhor, né? E hoje em dia, para essa meninada, a grande causa, você pode lutar pelo bem-estar dos animais, pela redução da desigualdade, por ajudar os pobres, por melhorar a educação no Brasil. Mas tem uma causa que, para esses meninos, ela é vital, que é a causa ambiental. Esse é o grande propósito desses meninos, é sobreviver, meninos e meninas. Exato. Porque eles precisam desse mundo, né? E a gente está caminhando para um mundo em colapso. A gente tem que olhar para isso. Então, eu acho que os pais, hoje em dia, têm que ter essa consciência, né, de que, por mais conexão, por mais consumo adequado, e por mais... Consumo adequado não. Por mais conexão, amor, afeto e responsabilidade, autogerenciamento que a gente tem em casa, isso tudo é fundamental para poder equipar uma pessoa para a vida, né? A gente equipa muito bem a pessoa para a vida e joga ela nesse mundo que vai estar acabando, não vai adiantar muito. Eles não vão ter qualidade de vida, né? Nem nós vamos ter, provavelmente. Nós vamos sofrer também. Eles, muito mais. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que, para ser bons pais e mães hoje, nós temos um ativismo ambiental, temos que mudar a nossa alimentação, temos que mudar o nosso consumo, temos que apoiar políticas públicas de mudança de política energética, de padrão energético, de economia verde, de apoiar governos que não desmatem, que não destruam o meio ambiente, que reduzam, enfim. Tudo isso que a gente sabe que está um horror nesse nosso governo, mas e esse é um propósito muito bonito, inclusive o propósito de levar as crianças para a natureza, que é a minha grande bandeira, né? De levar as crianças não precisa ser para Foz do Iguaçu, nem para a floresta amazônica, não, é levar para a praça. É um ativismo de ativar nossas cidades, de fazer nossos espaços públicos serem humanos, serem de espaços de encontro, de amor, de afeto, de mais justiça ambiental, justiça social, né? de acessibilidade, de festivais, de esportes e recreação ao ar livre, onde as pessoas se encontrem, se cruzem, se sorriem. Cidades mais ou menos também é uma forma de você reduzir o dano ambiental. E esse ativismo, para os adolescentes, talvez traga um propósito. Isso não adianta você incutir neles como uma coisa artificial, mas ajudá-los a entender, a descobrir que ter um propósito na vida vai ajudá-los a escapar das garras de uma depressão que às vezes pode parecer inevitável. Eu acho que é muito importante também. E a gente é programado para sobreviver, para ter um propósito. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha que sobreviver. Até a Segunda Guerra Mundial, nosso objetivo era ter comida, era sobreviver. E, de repente, a gente tem um propósito de comprar e consumir. E a criança, até a definição de adolescência, passa por essa tentativa de mudança do mundo. Agora, quando o adolescente abre a boca, mandam ele calar a boca, né? Estuda aí que você tem que passar no vestibular, estudar em Harvard, não sei o quê, né? Às vezes nem é um propósito dele. Daniel, sem palavras, você sempre com toda a sua sabedoria e a sua capacidade de comunicação ímpar, abrilhantou a minha noite mais uma vez. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui, tá? Tem um pessoal aqui falando, uma mãe que comentou, meu bebê não nasceu e eu já estou me afastando da família, não faça isso. Conecte-se, é muito pelo contrário, você precisa se aproximar da sua família. Então, eu acho que essas falas do Daniel trouxeram muita clareza. Eu vou com certeza salvar a live, está todo mundo pedindo. Eu quero repetir, Daniel, quero que você volte aqui uma outra hora
aí talvez com outro mote eu quero te convidar. E quero te agradecer muito, muito, muito pela atenção de sempre. Sempre que eu falo com você, você me responde, a gente conversa. E eu estou muito feliz com essa parceria. E como sempre, eu aprendi um bocado hoje com você, viu? Você trouxe Eu todo também. um olhar diferente para mim, de coisas que eu não penso. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você. Você tem um pensamento inovador. E eu via também, estava Opa! vendo aqui, acompanhando os comentários, e muita gente apaixonada, especialmente os pediatras. Todo mundo que tinha pediatra no Ai, que nome, legal. doutora Denise, é a melhor professora e Lindos. tal, todo mundo super te elogiando. E queria Ai, me agradecer dedico também as muito a pessoas que isso. estiveram com a gente aqui, foram muito Sim, carinhosas comigo, muito. contigo. É sempre bom a gente ter Exatamente. esse acolhimento e esse reconhecimento, esse carinho das pessoas, que esse é o combustível que, como a Exato. Nestlé não É, paga a gente, né, a gente tem o combustível do carinho das pessoas. exatamente. Esse é o melhor pagamento de todos. Muito obrigada, o pessoal falando, aplaudindo de pé. A Cá é psicomotricista, maravilhosa. Gente, sem palavras, muito obrigada mesmo. E eu vou um dia lá na página do Daniel falar de lancheira que a gente já combinou, não sei quando. Vai ser Tá um papo, bom? vamos falar de lancheira e propósito, Denise. Ah, não. Lancheira não é nada depois dessa live. Que live foi essa, gente? Muito orgulho. Maravilha. E a gente não caiu mesmo, né? Estamos aqui ainda. É, você vê que Um beijo. você pode passar de 1 hora. Eu acho que 1 hora é um Ah, tempo legal. limite bacana, mas o fato de poder passar é legal para a gente ter tranquilidade. Também acho. Também acho. Muito legal. Daniel, beijo grande, Conversa enorme. maravilhosa, Sintam-se Denise. Eu abraçados. só posso te agradecer também. Um grande beijo, beijo para todo Adorei. mundo, boa noite para todos. Tchau, pessoal.